Olá pessoal, professor Everton, sejam bem-vindos ao Performance Excel e nesse segundo vídeo iremos dar continuidade ao estudo das fórmulas básicas. Acredito que todos já tenham feito a formatação, como vimos no primeiro vídeo, e agora iremos para a parte boa, as fórmulas. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós já montamos, né? Na aula passada nós fizemos a formatação utilizando, toda essa parte de formatação, de preenchimento. Acredito que vocês tenham estudado no arquivo que eu enviei para vocês, Então, mesclando, centralizamos o título, colocamos a cor da fonte, aumentamos o texto, colocamos as bordas. Então, quem não fez isso, assiste o vídeo anterior para ter uma noção legal do nossa continuação. Ok? Para a aula de hoje, funções. Olha que bonito. As nossas funções. Funções básicas, um pouquinho mais avançado, mas as funções do dia a dia. Vamos lá? Bom, primeiro vamos fazer uma fórmula bem simples. Teu chefe fala assim: ó, faz a fórmula da soma para mim. Tem esses valores aqui e eu preciso que você faça a soma. Preciso que você faça a soma desses valores para mim. Você fala: chá comigo. Então, como é que eu faço uma fórmula, pessoal? Toda vez que você for criar uma fórmula, você coloca o sinal de igual, ok? Digita, soma. E olha que legal, à medida que você começa a digitar a fórmula, o Excel vai te dando as opções embaixo. Qual é a fórmula certa que você quer? E aí você vem com o mouse, dá 2 cliques rápidos em cima da fórmula que você quer, ou aperta a tecla Tab. E ela já fica pronta para receber a tua fórmula. E aí, dentro desse parêntese, é só definir o que você quer somar. No caso, eu vou somar somente as notas da Amanda. Então eu vou clicar na primeira nota dela, seguro o mouse e vou arrastando para outra nota dela, para outra nota dela. Ou seja, eu arrasto as 3 notas da Amanda. Fecho o parêntese e é assim que você faz uma soma rápida. Igual soma, abre parêntese, seleciona as 3 células que você quer, fecha o parêntese e aperta Enter. E está pronto, ok? Bom, aqui você pode fazer um a um para praticar legal, pausa o vídeo, façam um a um, ou então você pode simplesmente clicar dentro dessa primeira célula da soma, que é esse 30, botar o mouse aqui no cantinho, olha só que legal, tem essa cruz branquinha, quando você encosta, fica essa cruz pretinha aqui, você simplesmente dá 2 cliques rápidos nesse cantinho com a cruz pretinha. Dá 2 cliques rápidos, que ele vai fazer o quê? Ele vai autocompletar para as outras células. Ele vai fazer automático as fórmulas para você. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, a primeira etapa já foi, pessoal. Que foi simplesmente fazer as fórmulas. Ah, quero fazer a soma. Então, observem aqui, na nossa primeira fórmula aqui, a fórmula da soma. Então, qualquer erro, pausem o vídeo, verifiquem se vocês fizeram certinhos, se colocaram corretamente dentro do parêntese todas as informações necessárias para somar. Ok? Bom, vamos para o próximo. Aí teu chefe fala: ah, soma você sabe fazer. Então tira a média para mim desses valores todos, ou de qualquer outro valor que ele pedir. Perfeito. A mesma coisa, pessoal. Olha só o que muda. Igual, digita a palavra média com acento, ou procura ela aqui, dá 2 cliques em cima ou aperta Tab. E aí ela fica prontinha para receber a informação. O que você vai colocar dentro desse parêntese? Novamente as notas da Amanda. Ó. Clica na primeira nota, arrasta para a segunda, para a terceira. E aí você não vai acrescentar a soma, hein? A soma fica de fora. Fecha o parêntese e aperta Enter. Perfeito. É isso, pessoal. Aqui, ó. Tiramos a média. Pausem o vídeo. Façam com calma, façam com perfeição, observem bem o arquivo que eu passei para vocês aqui, se está tudo certinho, igual, se vocês colocaram um acento na média, se dentro do parêntese vocês arrastaram as 3 notas, ok? Então, façam aqui um por um, ou novamente cliquem na primeira célula da média, que é essa nota 10, encosta o mouse aqui no cantinho, 2 cliques rápidos e está pronto! Olha que legal! Beleza? Então,
duas fórmulas básicas para começarmos, para não assustar ninguém, certo? Tiramos a soma, calculamos a média. Perfeito. Agora vamos complicar, ou não, um pouquinho. Acredito que muitos já sabem, né? A usar uma fórmula. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou precisar criar uma coluna aqui do lado, idêntica à coluna da média. Como é que eu faço isso? Simples, olha só. Selecionem todas essas células da média, inclusive o título média. Na página inicial aqui em cima, vocês vão encontrar, ó, bem dentro aqui da página inicial, esse pincel de formatação. Qual que é a função do pincel de formatação? É fazer uma cópia de uma formatação que já está pronta. Por exemplo, eu vou precisar colocar uma outra célula, uma outra coluna aqui do lado, com a mesma formatação da média, da soma, só que eu não vou colocar bordas, eu não vou vir aqui e colocar bordas de novo, eu não vou vir aqui no balde de tinta e colocar um preenchimento. Eu pego essa formatação que já está pronta, selecionei, clico no pincel de formatação e arrasto aqui. Olha como ficou essa cruzinha aqui com esse pincel. Clico na primeira célula e vou arrastando para baixo. Ó. E aí eu solto aonde eu quero. Soltei no lugar certo, hein? Soltei, olha o que aconteceu. Ele pegou a formatação da coluna da média e colou aqui. Então essa é a função do nosso pincel de formatação. Para vocês não ficarem perdendo tempo com formatação, ok? Abre um pouco mais aqui a largura da célula entre o G e o H aqui em cima, ó, essa cruz preta aqui. E aí você vem e digita situação. Ok? Bom, tudo certo até aí, pessoal? Vamos seguindo, hein? Vem comigo. Situação. Então o teu chefe fala assim, olha só, eu vi que você fez a soma, eu vi que você fez a média, agora me diz quais foram os alunos aprovados e os alunos reprovados com base numa informação específica da escola. Que informação específica é essa? Vamos lá. Bom, o outro assunto que eu trago para vocês nesse momento é a famosa função se. Função se. A função se é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas. Essa é a função principal do se, fazer comparações lógicas. Ou seja, tem que ter alguma lógica dentro do comparativo que você fizer. Por exemplo, o teu chefe fala assim, olha, parabéns, eu vi que você calculou aqui as médias, vou pintar aqui para vocês entenderem. Eu vi que você calculou a média e descobriu o seguinte, que todos os alunos que tirarem nota 7, foi assim que a escola definiu. Quem tiver 7 para cima está aprovado. Quem tiver menor que 7 estará reprovado. Então essa é a condição da escola. Então, diante dessa condição da escola, você vai fazer o famoso comparativo lógico. Vamos fazer essa comparação lógica usando a função se. E como é que funciona? Olha aqui embaixo, pessoal. Eu deixei 3 etapas para vocês. Ó. Primeiro, a função se começa com o comparativo lógico. Depois ela vai para a parte do valor verdadeiro. E finaliza com o valor falso. Então vocês só precisam conhecer, entender e preencher todas essas etapas. Vamos lá? Primeiro, a função se começa com o se. Igual se, abre parêntese. E olha embaixo o que ele está te pedindo. Ó. Ele está te pedindo, dá uma olhada embaixo da fórmula. Ele está te pedindo o teste lógico. Olhando as nossas instruções, quem seria o nosso comparativo lógico? Quem que é o nosso teste lógico? É essa frase que eu especifiquei aqui. Ó. Essa frase, obviamente, pode variar, tá? De comparativo lógico para comparativo lógico, dependendo da planilha que você esteja utilizando. No nosso caso, que é fictício, digamos que nós somos numa escola, trabalhamos numa escola, e a média na escola é maior ou igual a 7. Então, esse é o nosso comparativo lógico. Então, olha como é que começa aqui. Ó. Então, a partir de hoje, eu vou passar a frase. Eu quero que vocês peguem a frase e transformem na fórmula. Vamos lá? Qual que é a frase que começa? Se a média for maior ou igual a 7. Então, isso aqui é o nosso comparativo lógico. Então, vamos começar.
vai conversando com a fórmula. Olha que loucura, conversa com a fórmula. Ó, se a média, clica na primeira média, se a média for o que, pessoal? Aqui, na nossa questão, se a média for maior ou igual a 7. Então, se a média for maior, depois do M, no teclado de vocês, tem um sinal de menor e um sinal de maior. Esse é o maior. Maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Esse é o nosso teste lógico. Entenderam? Esse é o nosso teste lógico. Então, olhem a frase e transformem a frase na fórmula. Transformamos, ó. Se a média for maior ou igual a 7. Esse for não vai entrar, né? Então, ó, tá aqui, ó. Aquela frase transformada numa fórmula. Se a média for maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Abre aspas. Cuidado agora. Depois do ponto e vírgula, abre aspas. Cuidado para não fazer isso. Ó. Aspas simples. Ó. 1, 2. Está errado. Tá? Então segura a tecla Shift e aspas duplas. Digita a primeira condição, que é aprovado. E fecha aspas, ponto e vírgula. Olha como ficou. Acompanha aí e vê se está tudo certinho, pessoal. Se, abre parêntese, a média é só a primeira, F5, que é a primeira nota, que é a Amanda. Se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, abre aspas, digita aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula. Essa é a primeira condição. Então o Excel vai procurar todas as notas maiores ou iguais a 7 e na situação vai trazer aprovado. Aí o Excel fala assim para você, ó, o Excel não fala, né? Mas ele imagina, né? Ele fala assim, ó, eu não encontrei esse teu critério, que é média maior ou igual a 7. Eu encontrei um aluno que tirou 5,9, que é a próxima média. Então o que você vai fazer? Você sempre vai fazer a segunda condição sempre da mesma forma, olha só. Abre aspas, digita reprovado. Fecha aspas e fecha o parêntese. Dá uma olhada na fórmula, confere se está tudo direitinho, para a gente poder prosseguir, certo? Então, ó, se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, abre aspas, aspas duplas, digita aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, fecha aspas e ponto e vírgula, e fecha parênteses. Então, o que você está falando para o Excel? Excel, vai lá na média e procura todas as notas maiores ou iguais a 7. Todas as notas que você achar maiores ou iguais a 7, me traz o aprovado. Aí o Excel fala assim, eu não achei algumas médias maiores ou iguais a 7. Eu achei menor que 7. Aí você fala, tudo bem, foi por isso que eu coloquei a segunda condição, que é o reprovado. Então, se ele não achar a primeira condição, que é o aprovado, ele vai automaticamente colocar a segunda opção, que é o reprovado. Então, esse é a função se. Esse é o nosso comparativo lógico. É assim que criamos a nossa função se. Vamos fazer um comparativo lógico, ok? Então, é isso. Aperta Enter e está aprovado. Primeiro está aprovado. Então, pausem o vídeo. Tentem fazer o restante das notas dos alunos e aí depois iremos continuar o nosso vídeo. Então, continuando aqui, para quem quer fazer apenas a primeira, novamente, encosta aqui no cantinho, ficou a cruz pretinha, dá 2 cliques rápidos e olha o que aconteceu. Ele autocompletou novamente, né? Então, olha só o comparativo aqui. Vou pintar aqui com uma corzinha. Esse segundo está reprovado, porque ele tirou naquele nosso comparativo, né? Ele está menor que 7. Esse último também está reprovado, porque ele, dentro do nosso comparativo, que é esse nosso teste lógico, tudo que for maior ou igual a 7 é aprovado. Caso ele não ache esse nosso critério maior ou igual a 7, me traz a última condição, né? Que é o reprovado. Então ele trouxe 2 reprovados que estão fora do nosso critério de maior ou igual a 7. Ok? Então, qualquer dúvida, voltem o vídeo, pausem, façam aqui novamente o exercício, apaguem, façam novamente, deem uma olhada nesse material de apoio que eu disponibilizei para vocês irem praticando. Perfeito? Vamos lá. Seguindo aqui,
para a gente fechar nossa parte final aqui de fórmulas. Bom, agora é o seguinte, quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados na nossa planilha. Duas informações aqui. Aí teu chefe fala assim, olha, dentro dessa planilha aqui, verifica para mim quantas pessoas foram aprovadas e quantos alunos foram reprovados. O que você vai fazer? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vem e digita 5. Né? Os reprovados, você vem e conta, né? 1, 2. E digita 2. Esse é o padrão que a gente poderia usar, né? Óbvio, uma planilha pequena, dá para fazer isso. Só que dentro do mercado de trabalho, vocês vão, às vezes, muitas das vezes, vocês vão encontrar bancos de dados com 5.000 informações, 10.000 informações, 20.000 informações. Então você precisa ter uma planilha, uma fórmula, uma função que faça a contagem de algo específico. Então, para eu saber quantos aprovados eu tenho dentro de uma planilha que, por exemplo, 500 alunos, vocês vão novamente visualizar o nosso arquivo, o nosso material de apoio, onde estão as opções de funções. E a nossa primeira função importante é o conte-se. Conte-se. Ok? Sendo bem direto, qual que é a função do conte-se? É para contar algo específico. Ele vai contar algo específico. Então você tem dentro de um estoque, dentro de uma planilha de controle de estoque, você quer saber, por exemplo, quantos pregos você tem naquele estoque, quantos martelos da marca tal. Então você vai usar o que? Você vai usar o conte-se para contar algo específico. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui como é que eu faço a contagem de algo específico. Ela é uma fórmula bem simples, olha só pessoal. Igual conte-se, abre parêntese, e aí tem uma linguagem que vocês vão perceber embaixo da fórmula, que ela diz o seguinte, ela está te pedindo primeiro um intervalo, observem bem embaixo, intervalo. Eu coloquei aqui no material de apoio de vocês o que significa o intervalo. Tá? O que significa o intervalo? O intervalo na linguagem do Excel é a coluna onde está a informação. Então, se vocês observarem bem aí, se vocês analisarem bem, onde está a coluna com essa informação que eu preciso. Então, a coluna que está a informação é a coluna da situação. Então, vocês vão selecionar todos os aprovados e todos os reprovados. Não só os aprovados, não. Você vai selecionar toda essa coluna e selecionar todas as informações que eu preciso. Ok? Então, está aqui. Esse é o nosso intervalo. Ponto e vírgula. Abre aspas. E agora ele está te pedindo para vocês o critério. O que é o critério? Analisem novamente o nosso material de apoio. E o critério é o seguinte. O critério é o que eu estou procurando, que você está procurando, que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando quantos aprovados tem nessa planilha. Então, abre aspas, digita aprovado. Fecha aspas e fecha o parêntese. Então, essa é a fórmula para contar algo específico. Igual, conte-se, abre parêntese, seleciona o intervalo, que é a coluna onde estão os nomes que você está procurando, e depois o critério. O que é o critério? É o que eu estou procurando. Então a fórmula fica assim, ó. Excel, conta para mim, nesse intervalo, quantas vezes essa palavra aparece. E aí cuidado, hein? É aprovado. Se você colocar aprovados, vai dar 0. Porque nessa coluna aqui não tem aprovados, tem aprovado, ok? Então só fiquem atentos a esse detalhe. Aperta Enter e 5, né? Observando novamente que essa planilha é pequena, mas se você for no mercado de trabalho, você vai pegar uma planilha muito maior. Ok? Então pausem o vídeo, dê uma analisada, vê se errou alguma coisa, verifique o material de apoio aqui, vê se você errou. Tem um exemplo aqui que eu passei para vocês aqui novamente. Ok? E vamos fazer a contagem dos alunos que foram reprovados. Então, novamente, conte-se, abre parêntese, quem é o intervalo, novamente, toda essa coluna da situação, ponto e vírgula, abre aspas, e digita reprovado.
fecha aspas e fecha parênteses. Observem bem. Então, novamente, você está pedindo para o Excel contar nesse intervalo quantas vezes a palavra reprovado aparece. Então, ele foi lá, contou quantas vezes a palavra reprovado apareceu. Ou seja, 2 vezes. Beleza? Então, essa é mais uma fórmula que nós iremos usar bem. Espero que vocês pratiquem o suficiente, apaguem, pausem o vídeo, apaguem a planilha, façam novamente. Se tiverem dúvida, observem aqui a nossa parte do aprimoramento, do material de apoio, vai ser útil para vocês. E para fechar nossas fórmulas básicas, eu preciso saber qual é a maior média e qual é a menor média dentro de um intervalo. Lembram? Olha aquela linguagem. O que é um intervalo? Intervalo é a coluna onde está a informação. Vamos lá saber qual que é a maior média? Se você olhar aqui nas médias, você vai ver que a maior média é 10. E qual que é a menor média? A menor média é 5,2. Beleza? Só que, obviamente, como eu falei, uma planilha pequena fica fácil. Mas uma planilha maior, você vai ter que usar uma fórmula para achar. Então, quando eu quero saber, dentro de um intervalo, qual é o maior valor, qual é o maior número, qual é a maior informação, eu vou usar, olha aqui o nosso material de apoio. Eu vou usar essas duas fórmulas aqui. Ó. O máximo, vou usar a fórmula do máximo e vou usar a fórmula do mínimo. Então, vamos lá. Igual máximo, abre parênteses. O que eu quero saber? Eu quero saber na coluna da média. Então, eu seleciono todos os valores da média e fecho o parêntese. Olha que simples. Eu só quero saber, naquele intervalo, qual é o maior valor. Então, eu vou usar o máximo. E vai me dizer que o maior valor daquela coluna é o 10. Certo? Aqui está. Centraliza, linha no meio, está pronto. E, consequentemente, qual é a menor média? Menor média, eu vou usar a fórmula do mínimo. Então, observando, volto no material de apoio, observem bem. Então, olha só, igual mínimo, abre parêntese, vem novamente, seleciona todas as médias e fecha parêntese. Simples assim, ó. E aperta Enter. E aí ele vai te dizer, ó, centraliza, a linha no meio, ele vai te dizer que a menor média nesse intervalo está certo. Vamos ver? Maior valor. Perfeito. O maior valor é o 10 e o menor valor é o 5,2. Beleza, gente? Então, essas são as nossas fórmulas básicas. Tá? Começamos por aqui. Começamos bem, hein? Começamos de uma maneira muito tranquila. Calculamos a nossa soma, calculamos a nossa média. Falamos um pouco da função si. Então, se tiverem dúvida, voltem o vídeo, estudem o material de apoio para vocês entenderem bem. Falamos da soma, da média, da função si, que é muito importante, esses comparativos lógicos. Falamos também do conte si, então não confundam função si com conte si. O conte si é o que? Ele vai contar algo específico. Então, quando eu quero contar algo específico, eu uso o conte si. E para finalizar, usamos o máximo e o mínimo. O máximo, ele te dá uma informação de um maior valor dentro de um intervalo. E quando eu quero saber o menor valor de um intervalo, eu uso o mínimo. Ok? Então, planilha pronta, planilha perfeita, prontinha. Então, vou deixar aqui para vocês o material embaixo. Eu tenho aqui a fórmula, uma planilha de porcentagem e uma planilha de folha de pagamento. Beleza? Então, uma planilha de porcentagem e uma planilha de folha de pagamento. Então, esse é o exercício que eu quero que vocês façam. Vem no material de apoio, façam primeiro essa formatação aqui, mescla e centraliza o título, coloca uma cor da fonte do preenchimento, aumenta o texto, coloca as bordas e depois vem calculando as fórmulas. Tá? As fórmulas básicas. E depois eu volto para explicar essa parte final para vocês. Perfeito, gente? Então, um grande abraço. Obrigado por estar aqui novamente no nosso vídeo. Até a próxima. Então, quem gostou, curte o vídeo, manda uma mensagem, faz um comentário legal.
Aperta lá o sininho, compartilha e nos ajude sempre. Obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Oi, gente. Professor Everton na área. Gostaria de agradecer por assistirem o meu vídeo no meu canal Performance Excel. Espero que tenham gostado do conteúdo. Então gostaria de pedir para que vocês curtissem, que vocês comentassem, que vocês compartilhassem. Nas próximas aulas ainda continuaremos com o próximo assunto de Excel. Então, um grande abraço a todos, forte abraço, tchau.